Meus queridos irmãos e distintos amigos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o evangelista Jefferson Massai, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje mais um vídeo do novo quadro, Quinta às 18. Já não é mais novo, né? Já tivemos dois, esse é o terceiro, então não é mais novidade. Toda quinta às 18 eu estarei aqui respondendo as dúvidas de vocês. E antes que eu tire a dúvida de hoje, eu já gostaria de pedir a sua ajuda para aquele negocinho que a gente conversa todo vídeo. Curte, comenta, compartilha esse vídeo, porque quando você faz isso, você está interagindo com o nosso conteúdo e o YouTube vai entender que é relevante, então ele vai entregar para mais pessoas. Automaticamente você estará evangelizando, pois compartilhando esse vídeo, você está compartilhando a palavra de Deus. Se você ainda não for inscrito em nosso canal, por favor, seja muito bem-vindo, se inscreva, ative o sininho de notificações para nunca perder nenhum vídeo. Beleza? Que Deus abençoe a sua vida e eu espero que esse vídeo te edifique. Gente, hoje a dúvida que nós temos aqui é uma dúvida muito recorrente em meio ao povo cristão, pois muita gente ainda tem essa dúvida. Essa dúvida chegou para mim essa semana e eu achei interessante respondê-la aqui hoje no Quinta às 18. E a dúvida é o seguinte: Saul, o primeiro rei de Israel, foi escolhido por Deus ou foi escolhido pelo povo? É uma dúvida que muita gente tem. Porém, nós precisamos entender o seguinte: no período em que os reis ainda não existiam, quem predominava sobre Israel eram os profetas, os juízes e os sacerdotes. Eram os três cargos que Deus havia levantado no Antigo Testamento para colocar ordem em Israel, pois o sacerdote orava ao Senhor, o profeta trazia a resposta e os juízes e líderes eram aqueles que julgavam a causa do povo. O último juiz de Israel foi Samuel. A Bíblia diz que Samuel exercia essas três funções. Só que quando Samuel fica velho, ele já estava prestes a ser recolhido por Deus na nossa linguagem, ele agora vai designar os seus filhos para serem juízes e líderes. Só que o texto sagrado diz que os filhos de Samuel não seguiram os passos do pai. Então, o fato de os filhos de Samuel não fazerem aquilo que o pai fazia, seguir a Deus com retidão, com santidade, com sabedoria, isso fez com que o povo de Israel se sentisse lesado de alguma forma. Então, todas as outras lideranças de Israel foram falar com Samuel e disse: Samuel, seguinte, os seus filhos não estão seguindo os seus passos. Então, nós não queremos mais que essa liderança reine sobre nós. Nós queremos que você escolha um líder, um rei, que vai reinar sobre Israel com justiça. Essa declaração do povo deixa Samuel muito triste, porque quando o povo diz assim: nós queremos um rei que pratique justiça sobre nós, automaticamente o povo estava rejeitando a liderança, o reinado de Yahvé, do Deus Todo-Poderoso. Porque o rei era aquele que ficava no lugar de julgar, de praticar a justiça para o povo e de cuidar do povo. Só que era o rei também que recebia o dízimo, que recebia a gordura dos sacrifícios, que recebia a primeira e a 10ª parte de tudo que o povo de Israel conseguia produzir durante o ano. Então, praticamente no coração de Samuel, houve uma grande tristeza pelo fato do povo rejeitar a liderança de Deus e escolher um rei. E por que essa tristeza foi tão grande para Samuel? Porque Deus já tinha em seus planos em levantar um rei segundo o seu coração. Deus tinha no intuito do seu coração levantar um rei segundo a sua vontade para liderar sobre o povo. Só que não era naquele momento, não era naquele período, e o povo não quis esperar a hora certa. Procurou Samuel e rejeitou a liderança de Deus. Samuel então foi orar e a resposta de Deus foi a seguinte: Samuel, eu vou levantar um rei conforme o povo decidiu que quer.
Só que eu quero que você fale para o povo tudo aquilo que um rei tem direito. E explique que quando o rei for levantado, eu então saio de cena. Ou seja, minha presença não estará mais com Israel, as minhas diretrizes não serão dadas mais como dantes, e agora quem vai reinar é o povo que o rei escolher. Aliás, é o rei que o povo escolher. Então veja bem, por causa da tristeza do coração de Samuel, Deus pede para que Samuel vá lá e faça a vontade do povo. Então perceba que Saul foi escolhido segundo a vontade do povo. Mas a dúvida é, quem escolheu Saul? O povo ou Deus? Pois bem, a Bíblia diz que em Benjamim morava um homem por nome de Quis. Quis tinha um filho por nome de Saul. Saul era o homem mais bonito, o homem mais alto, e em Israel inteira não havia ninguém como ele. O texto no capítulo 9 e 10 de Samuel, de primeiro livro de Samuel, chega a dizer que os homens mais altos de Israel batiam apenas no seu ombro. A Bíblia diz que certo dia as jumentas de Quis fugiram, se desgarraram. E o pai de Saul falou assim: filho, pega um dos meus servos e vai atrás das minhas jumentas. E assim Saul e o servo de Quis saíram para procurar as jumentas. 3 dias depois, eles não acharam as jumentas e decidiram voltar. Foi quando o servo de Quis falou: Saul, nós não encontramos aqui as jumentas do seu pai, mas eu sei que aqui próximo tem um homem de Deus. Vamos até ele e ele vai nos falar o que a gente deve fazer. Quando Saul estava indo em direção a Samuel, Deus revelou a Samuel: eu estou te enviando um homem e você vai ungir esse homem como rei por Israel, segundo o coração do povo, segundo aquilo que o povo me pediu. Então veja bem, daqui nós já matamos a charada. Quem escolheu Saul foi Deus. Porém, não era da vontade de Deus escolher Saul. Não era o tempo certo, não era a pessoa que Deus queria e não era o rei perfeito que Deus haveria de levantar segundo a sua própria vontade. Por isso há essa grande confusão na cabeça de muita gente. Uns dizem que foi de fato Deus que escolheu, outros dizem que foi o povo que escolheu. E na verdade, quem escolheu Saul foi Deus. Só que Deus escolheu Saul segundo a vontade do povo. Deus escolheu um rei que iria agradar o coração do povo, que iria sanar as necessidades de Israel segundo a própria vontade dos seus corações e não segundo a vontade de Deus. Aqui aplica-se a vontade permissiva de Deus. Deus levantou Saul e permitiu que ele fosse o primeiro rei de Israel, porque o povo quis que um rei se assentasse no trono. Após a unção de Saul, o texto diz que o Espírito Santo se apossa dele e ele profetiza em meio aos profetas, evidenciando que a vida dele foi mudada, uma vez que ele não seria mais o mesmo Saul que cuidava das jumentas do pai, mas agora seria o futuro primeiro rei de Israel. Quando nós chegamos aqui no capítulo 10 e versículo 24, o texto diz que Samuel pega Saul diante de todo o povo, unge ele diante de todo o povo e fala o seguinte: versículo 24 do capítulo 10 do primeiro livro de Samuel diz assim: então Samuel exclamou diante de todo o povo reunido. Olha só. Vede agora quem Yahvé, o Senhor, escolheu. Ele está dizendo, foi Deus que escolheu, vocês estão vendo? Não há nenhum ser humano que se compare a ele entre todo Israel. E aí o texto diz o seguinte, que prontamente o povo bradou: viva o rei. Ok? Então aqui mata toda a dúvida. Aqui termina toda a discussão. Quem escolheu Saul foi sim o próprio Deus, mas Deus não escolheu Saul pela sua vontade soberana, foi sim pela sua vontade permissiva, permitindo que o povo tivesse um rei conforme o coração do povo.
Amém? Espero ter ajudado. O Quintas 18 hoje trouxe esse tema bem polêmico e eu espero que as próprias Escrituras, através desse vídeo, fale mais aos seus corações. Não se esqueçam, por favor, curta, comenta e compartilha. Quero que você deixe seu comentário aí. Você sabia que quem escolheu Saul foi Deus? Ou você achava que foi o próprio povo que escolheu? Eu quero Saul como rei. Eu quero que você deixe seu comentário aí, o que você achou desse vídeo, se esse vídeo tirou a sua dúvida. Se você ainda não me segue no Instagram, não me acompanha no Facebook, tem muita novidade lá todos os dias, está aparecendo aqui embaixo as minhas redes sociais. Acompanha a gente no Facebook, segue a gente lá no Instagram. Estamos tentando chegar a 4.000 seguidores no Instagram e com a sua ajuda isso fica muito fácil. Todos os dias tem stories, todos os dias tem novidades. Eu fico por aqui e volto no próximo Quintas 18. Deus abençoe!